Olá! Na aula de hoje veremos os processos de verificação e validação, também conhecidos como V&V. Esses processos são essenciais para o desenvolvimento de software e podem ser executados de várias formas. Como exemplo de execução desses processos, veremos a execução deles em uma empresa real de desenvolvimento de software. Teste não é a única forma de analisar um produto de software à procura de defeitos. Na verdade, o teste é parte de dois processos fundamentais na engenharia de software, os processos de verificação e de validação. Esses processos são formas disciplinadas de avaliar o produto de software e controlar a qualidade dele. Para isso, nesses processos é necessário analisar se os produtos de software satisfazem a especificação e as necessidades definidas. Mas note que o software não é o único produto que pode ser analisado pelos processos de V&V. Além dele, pode-se analisar manuais e modelos criados durante o desenvolvimento ou até mesmo outros artefatos de software. A forma de analisar o produto também varia. De uma forma geral, divide-se a análise realizada na V&V como estática ou dinâmica. Na análise estática não se executa o software, mas a partir de análise desse tipo, determinamos propriedades válidas para qualquer execução do produto. Por exemplo, revisão é uma forma de análise estática. Na análise dinâmica, se executa o produto ou até mesmo a especificação dele. Os testes são as formas mais comuns, mas não únicas, de análise dinâmica. Mas qual é a diferença entre verificação e validação? Muitas vezes os profissionais usam esses termos como sinônimos, mas você verá que o objetivo de cada processo é bem diferente. A verificação busca garantir que os produtos de trabalho selecionados cumpram seus requisitos especificados. Esses requisitos especificados podem ser requisitos de software, condições impostas para a atividade, em geral se o conteúdo é factível, consistente e correto, e padrões, práticas e convenções, se definidos como requisitos. É possível verificar praticamente qualquer artefato de software. Qualquer forma de revisão ou auditoria que analisa se o produto segue os requisitos especificados. É uma forma de verificação, mas a verificação não é limitada a revisões e auditorias. Por exemplo, na atividade de definição e análise de requisitos, pode-se usar técnicas de model checking, usando linguagens como Z, B, EventB e VDM, para verificar se os requisitos são factíveis, testáveis e corretos. No projeto, pode-se fazer uma avaliação arquitetural usando, por exemplo, o ATAM, que é um método de análise da arquitetura de software. Na implementação, técnicas como integração contínua e programação em pares também fazem um pouco de verificação. Na integração contínua, ao integrar o software, é naturalmente feita uma revisão do código existente. Na programação em pares, o par naturalmente revisa o código que está sendo gerado. Também é possível usar ferramentas de análise estática de código para analisar a qualidade dele. Naturalmente, na atividade de teste se faz muita verificação. Mas além de verificar o software, é possível, por exemplo, verificar se os testes são corretos, têm uma cobertura adequada. Isso também é verificação. Qualquer documento gerado pode ser verificado. Um manual, por exemplo, pode ser verificado para analisar se ele é condizente com o software. Diferente da verificação, na validação se demonstra que o produto ou componente do produto cumpre o uso pretendido quando colocado em seu ambiente desejado. Ou seja, analisa se o produto atende às necessidades dos stakeholders. Mas como as necessidades são difíceis de definir, em geral precisamos da participação direta dos stakeholders para realizar a validação. Ainda assim, podemos validar vários produtos de software, como manuais, materiais de treinamento, interface com o usuário, modelos ou o próprio software. Assim como na verificação, a validação pode ser realizada em várias atividades de desenvolvimento de software. Na definição e análise de requisitos, pode-se criar protótipos, simulações, que são apresentadas para o usuário, ou mesmo fazer discussões com o usuário. No projeto é um pouco mais difícil fazer validações, mas nada impede que se discuta com os usuários o projeto do software, o que é feito de certa forma pelo Domain Driven Design. Durante a implementação, pode-se fazer demonstrações do que está sendo implementado. No processo de teste, também se faz validação, ao se executar o teste de aceitação. Nesse teste, o cliente, o usuário e outros stakeholders aprovam o software e, naturalmente, validam ele. A entrega contínua, com interações curtas,
também é, de certa forma, uma maneira de fazer validação. O software é entregue com frequência, o que permite que os usuários possam usar o software o quanto antes. A verificação e a validação são processos com objetivos bem diferentes. Na verificação, se analisa se o software construído está certo. Na validação, é analisado se está sendo construído o software certo. Eles tratam da diferença entre especificação e necessidades. Por mais que o desenvolvedor atenda a especificação, é possível que as necessidades dos stakeholders não sejam atendidas. Por isso, precisamos fazer verificação e validação. O ideal é que se faça muita verificação e validação. Quanto mais, melhor. Mais chance de se atender à especificação e satisfazer as necessidades dos stakeholders. Em processo de software não tem uma forma correta e única de fazer verificação e validação. Cabe ao engenheiro de processo conhecer a cultura da empresa, os detalhes do processo, o detalhe do projeto, para escolher as melhores formas de fazer V&V. Para entender melhor esse processo, vamos conhecer a Codus Tecnologia, uma empresa que desenvolve software web e mobile de forma ágil. Estou aqui com o Vinícius, que é um dos fundadores da Codus Tecnologia. Obrigado, Vinícius, por me receber. Olá, professor. Obrigado por me convidar para essa entrevista. Como você mesmo sabe, já fui seu aluno. Então, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui hoje e espero poder colaborar para ensinar também os seus novos alunos com essa videoaula. Eu sei que qualidade de software é algo fundamental para vocês aqui na Codus. Então, você podia me explicar um pouco como funciona o processo de verificação? Legal. Para atingir uma boa qualidade, a gente utiliza diversos tipos de práticas. Uma delas que eu consigo te falar é o Code Review. O que significa isso? É a revisão de código. Isso significa que a pessoa que desenvolveu alguma funcionalidade pega o código que ela fez, submete em alguma plataforma para outros membros do time revisarem. E esse é um ponto bem importante. Não é uma pessoa específica que revisa, são vários membros do time, porque a gente acredita que com esse tipo de iniciativa a gente consegue promover uma boa colaboratividade e uma postura também de code ownership. Todo mundo do time conhecer todo o código, ser dono do projeto e a gente acredita que com isso, futuramente vai fornecer um grande valor para o projeto como um todo. Uma outra prática também que a gente considera importante é utilizar testes automatizados, em diversos níveis, desde o nível mais básico, que deve ser o teste unitário, que a gente testa classes, métodos, funções, que eles fazem o que deveriam ser feitos no código, até testes mais, digamos, abstratos, mais alto nível, como de integração ou caixa preta, que aí a gente tem lá um robô que de fato visita a plataforma que a gente desenvolve, testa, clica no botão e vê se a tela funciona como deveria funcionar. Junto com isso, existe um outro tipo de prática que lembra um pouco o Code Review, mas é de uma maneira automatizada, que é o que a gente chama de análise estática do código. Então, dependendo da linguagem, a ferramenta é diferente, mas em todas as linguagens a gente procura utilizar algum tipo de ferramenta que lê automaticamente o código que cada um escreve e confirma que ele está de acordo com os padrões. Quais padrões? Isso é uma coisa que cada time tem que definir. Então, não só coisas de estilo, como indentação, tamanho de métodos, nome de função e etc. Mas as ferramentas são bem interessantes porque elas ajudam até a detectar alguns code smells, isto é, algumas partes potencialmente ruins no código e já avisa o desenvolvedor, olha, pode ter algum problema aqui. Então ele vai lá e dá uma olhada nisso. Uma última prática que acho que é interessante comentar também, que pega bastante também no ágil, é o pair programming. Aqui algumas vezes a gente fala que 99% do tempo do desenvolvedor é gasto pensando e não digitando, então até para conseguir agilizar um pouco isso, a gente acredita que em alguns momentos específicos faz muito sentido e é bem relevante mais de uma pessoa pensar na solução junto e depois alguém vai lá e programa. Entendi. E quais ferramentas vocês usam para isso daí? Bom, para cada tipo de prática existe um tipo de ferramenta. Especificamente no Git, por exemplo, a gente consegue trabalhar para versionar o código e junto com ele alguma plataforma como o GitLab ou o GitHub, associado com o versionamento de código do Git, a gente consegue submeter todo esse código para Code Review e o pessoal consegue ir lá e comentar numa linha específica, revisar, verificar versões e conseguir cada vez mais produzir um código melhor. Para testes, depende da linguagem. Então, no caso do Ruby, a gente tem alguns frameworks, algumas bibliotecas, como o caso do RSpec, Minitest. A análise estática é feita por uma biblioteca que chama Rubocop, que é o policial do código. E no JavaScript, que a gente também trabalha com JavaScript, tem algumas como Jasmine, que permite criar uma suite de testes e fazer tudo desde integração até unitário. E validação? Como que vocês fazem validação por aqui? Esse processo de validação
é uma parte bem importante no software, porque a gente fala que software não é só código, ele tem que cumprir o que o cliente quer e fornecer algum valor de negócio. E para conseguir garantir isso, a gente tem todo um processo e diversos passos ao longo dele. Começando do início mesmo, então mais na parte da especificação, por exemplo, a gente, além de obviamente escrever o que precisa acontecer, a gente trabalha bastante com o conceito de wireframes, que são desenhos de como é que a tela vai ficar no final quando o software for de fato implementado. Isso é bom, porque eventualmente faz com que o cliente veja de uma maneira bem antecipada o resultado final e o trabalho é mínimo, porque comparativamente com desenvolver de fato a funcionalidade, fazer um wireframe, fazer um desenho é bem menor. Então isso permite que a gente valide alguma coisa bem antecipadamente e teste de fato se o que nós estamos pensando em fazer faz algum sentido. Isso na parte da especificação. Tendo especificado, o cliente tendo aceitado tudo que a gente combinou, a gente parte para o desenvolvimento. No próprio desenvolvimento, a gente faz por iterações, e pode ser uma semana, pode ser 2 semanas, mas nesse ciclo de iteração, o próprio time também, cada funcionalidade que ele desenvolve, ele submete para um ambiente de teste interno da Codus. E nesse ambiente, todos os membros do time também têm acesso e qualquer pessoa pode ir lá e testar se de fato a funcionalidade que foi desenvolvida entrega algum valor e faz o que deveria ser feito também como o cliente gostaria. Depois disso, quando a gente finaliza uma interação, a gente fecha um pacote com todas essas funcionalidades. Esse pacote vai para um outro ambiente que a gente chama de homologação. Homologação é um ambiente que o próprio cliente vai acessar, vai testar, vai verificar se o sistema faz o que ele queria e vai dar feedbacks. Então, tudo certo, aí sim a gente consegue pegar todo esse pacote de funcionalidades e jogar no ambiente de produção de fato para ser utilizado. Entendi. Bom, Vinícius, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer ouvir as suas informações sobre verificação e validação. Obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado também. O interessante é notar que algumas práticas não envolvem só verificação ou validação. A revisão de código, por exemplo, envolve também controle de versão. E o pair programming é uma prática de desenvolvimento. Mas claro, cada empresa e cada projeto tem uma forma diferente de fazer V&V. O importante é que elas sejam feitas com alta frequência para melhorar a qualidade do software. E nas próximas aulas veremos mais sobre teste, que é a principal forma de V&V. Até lá!